Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro, e vamos começar a edição de hoje falando de gastos públicos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou que no quinto bimestre de 2024, ou seja, nos meses de setembro e outubro do ano passado, dos 644 municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas, 580 deles, ou seja, 90% do total de cidades, receberam alertas por apresentarem arrecadação inferior ao planejado para o período ou por apresentarem indícios de irregularidade na gestão orçamentária frente ao previsto na Lei Complementar 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E dos 580 municípios que receberam alertas da Corte, 255 foram notificados por queda de arrecadação da totalidade e 552 prefeituras receberam alertas por apresentarem cenário com indícios de irregularidade na gestão orçamentária. Vamos ver se a Prefeitura de Catanduva, então, foi notificada. Olha só, Catanduva recebeu um comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que diz assim: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica a expedição dos alertas de que trata o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal relativos ao quinto bimestre do ano de 2024 das câmaras e prefeituras municipais abaixo relacionadas. E como podemos notar, Catanduva aparece, ela faz parte das 580 prefeituras notificadas. E isso porque, de acordo com o resultado orçamentário, a prefeitura fechou o ano de 2024 com um rombo de 18 milhões de reais, com um déficit, então, de 18.841.672,87. Detalhe, hein? A receita consolidada foi de 794 milhões de reais e a despesa empenhada é de 813 milhões, ou seja, temos uma peça orçamentária bastante inflada, porque você tem uma receita de menos de 800 milhões, receita realizada, mas tem despesa de mais de 800 milhões. E o TCE, ele recomenda que você termine o mandato com as contas em dia, as contas equilibradas, sem nenhuma dívida ou com dívida, mas com dinheiro em caixa, para encerrar o mandato. Mas o que temos aqui é um caixa totalmente desequilibrado. E o Padre Osvaldo, então, poderá ter problemas para aprovar as contas de 2024, as contas do primeiro mandato. E de acordo com os dados do TCE, em 2023 houve um déficit de 17 milhões de reais. Em 2022 o rombo foi ainda maior. Dados publicados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo revelam que a Prefeitura de Catanduva encerrou o exercício 2022 com um déficit orçamentário de 37 milhões e meio. Foi o maior rombo orçamentário da última década. O rombo de 37,5 milhões do segundo ano do governo Padre Osvaldo, que seria então o maior da última década, ficando acima então dos 27 milhões registrados no último ano da gestão de Geraldo Vignoli, conforme dados do TCE. Em 2021, quando o padre assumiu a prefeitura, recebeu as contas em dia, as contas estavam no azul e fechou o ano, então, com 26 milhões. Houve um superávit, e isso porque quando ele assumiu o executivo, o Padre Osvaldo pegou o caixa no azul com 56 milhões de reais, que a Marta, na época a prefeita, que assumiu o lugar do Afonso Macchione, eles deixaram o caixa aí cheio. E a gente viu que a atual administração não conseguiu entregar o caixa da mesma maneira. E foi fechando os anos no vermelho, olha só,
consecutivamente, como nós vimos aí o resultado orçamentário do município de Catanduva, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado. E essas informações estão no site e são dados abertos. Todo mundo pode ter acesso. E além do painel gerado dedicado à transparência das informações, o TC também envia notificações aos municípios diante de inconsistências na execução orçamentária e fiscal. E Catanduva recebeu diversos alertas por risco de descumprir metas fiscais. E para falar sobre esse assunto, eu convido agora o Dr. Newton Cândido para análise sobre os gastos públicos municipais, que a Prefeitura de Catanduva, mais uma vez, fechou o caixa no vermelho, um déficit de 18 milhões em 2024. Boa noite, Dr. Newton, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vindo ao nosso jornal mais uma vez, esse ano, né? Tudo bem? Boa noite, Natália. Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem também. Doutor, vamos falar hoje desse cenário desfavorável. Como que o senhor avalia tudo isso? Não, eu avalio assim, que em ano eleitoral a tendência são os prefeitos, de uma modo geral, gastar mais do que aquilo que está estabelecido no orçamento, né? Estourar o orçamento. Tanto é que o próprio o Tribunal de Contas, né, notificou todas as prefeituras para que contivesse os gastos, né? E aqui em Catanduva não foi diferente. O estouro foi de 18 milhões e 800 mil reais. Um déficit considerável. Neste momento, eu vou fazer sugestão, porque quem sou eu para dar conselho para o padre, né? Ou para qualquer outro político, né? A gente procura fazer sugestão. Diante desse quadro de déficit de 18 milhões, a minha sugestão é que o padre começa a fazer, regace as mangas e começa a fazer uma economia de guerra. Diminui a quantidade de cargos de confiança, secretários, né, de diretores que não são do quadro efetivo da prefeitura. Começa a enxugar esses setores da máquina pública. Faça uma reengenharia na SAEC, para que a SAEC comece a economizar sem perder a qualidade. Na FAFICA, faça outra economia de guerra, começa a fazer uma reestruturação. E a autarquia que ali tem que estar sempre dando dinheiro mensalmente na FAFICA, né? Diminui esse valor na FAFICA. Faça a revisão dos contratos da terceirização. Que são muitas. São muitas terceirizadas. Diminui, né, esses gastos com as terceirizadas antes de fazer novos contratos de terceirização. Faça uma ampla discussão com os servidores, com o sindicato, com a sociedade, mostrando os prós e os contras. Existem terceirizações que são benéficas para o município, mas existem terceirizações que são extremamente maléficas para o município. E ver os aditamentos. Os aditamentos desses contratos, o porquê de cada aditamento, porque a inflação é de 4%, é de no máximo 5%, e às vezes vê aditamento maior, e todo aditamento que vão acima do IGPM precisa de uma análise criteriosa do setor público. Bom, e a gente viu aí, então, que o prefeito Padre Osvaldo, quando ele assumiu a prefeitura, lá em 2021, ele pegou a prefeitura num caixa azulzinho, 52 milhões da gestão anterior, Marta e Macchione. E aí, então, primeiro ano dele, ele fechou também o caixa no azul com 26 milhões e a partir daí, então, só ladeira abaixo. Não, a gente tem que abrir um parênteses, né? Foi a Marta que, nos 12 últimos meses, que deixou os 52 milhões. E o que esses 52 viabilizou o pagamento do dissídio do calote deixado pelo Vignoli.
entendeu? Esses 52 milhões da marca. Salientando, que é importante salientar, que o padre fez uma reestruturação excelente para os servidores públicos, melhorou em muito a qualidade de serviço dos servidores públicos e os salários dos servidores públicos. Mas por quê? Tinha dinheiro em caixa. Não, então, mas isso aí, o dinheiro em caixa foi só no primeiro momento da viabilização do governo Marta, que pagou, viabilizou os 5% deixado pelo Vinhos. Os outros anos foram mérito do padre Oswaldo, que fez para os servidores públicos muito mais, a gente tem que reconhecer, do que qualquer outro prefeito na história. Isso aí, o que é de César, eu não tenho político de estimação e nem sou maldoso com ninguém. Eu procuro, na minha vida, ser justo com todo mundo. E o que é justo, ele fez para os servidores, os demais não fizeram, mas agora é hora de arregaçar a manga e fazer uma economia de guerra para que a responsabilidade fiscal volte a reinar no nosso Paço Municipal. E como a gente está avaliando, doutor, também do Executivo, vamos então analisar aí as despesas do Poder Legislativo desde 2020. 2020 entregou o caixa aí com 8 milhões, 2021, 7, 2022, 8 milhões e depois os 2 últimos anos, 2023, já com déficit de 16 milhões e 2024, 22 milhões. Então, Natália, você vê o seguinte, que a Câmara Municipal gastou a mais no ano de 2023, na gestão do Marquinhos Ferreira, 8 milhões a mais. Em relação com 2022, ela gastou 14. 14 com 8 são 22 milhões a mais. Então é importante também que esses 18 milhões que foram do déficit do Padre Oswaldo, ele não esperava esse gasto de 22 milhões a mais da gestão do Marquinhos Ferreira do PT, né? Então, também o padre sofreu por conta dessa situação do desrespeito, da falta de responsabilidade fiscal da Câmara Municipal. Ou seja, o Tribunal de Contas também não teve um olhar sério, não teve um olhar, não chamou a atenção da Câmara Municipal nos devidos tempos em função do aumento absurdo do gasto. Não estou falando de desvio, estou falando em princípios de economicidade, de eficiência, de moralidade e de respeito com o dinheiro público. Não falo em desvio, falo juridicamente essas questões que a Câmara não apreciou, não respeitou esses princípios. Então, se tivesse devolvido 22 milhões, a Prefeitura poderia ter ficado no azul. Mas é uma coisa que a lei faculta, infelizmente, a lei faculta a Câmara fazer esses gastos. Mas aí houve abuso, muito abuso por parte da mesa diretora. Não é só do Marquinhos Ferreira. A mesa diretora não foi respeitosa com o dinheiro público. Bom, então, como a gente viu aí, Câmara um gasto exorbitante, 22 milhões, e Prefeitura também um rombo orçamentário de 18 milhões. Triste e lamentável cenário do município de Catanduva, assim como demais outros municípios que a gente mostrou aqui, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pela explicação aqui, para o seu ponto de vista, sua avaliação é sempre bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio. E o Ministério Público arquivou por falta de provas as denúncias sobre os supostos assédios sexuais de algumas legionárias mirins que estariam então sofrendo tais assédios dentro da prefeitura por um secretário municipal da gestão
do prefeito Padre Osvaldo. E segundo o promotor Dr. Antônio Bandeira Neto, foi dado às possíveis vítimas um prazo para que elas fizessem a denúncia ou procurassem a Promotoria da Infância e Juventude para relatarem os supostos crimes de assédio sexual. Porém, dentro do prazo estabelecido, não houve nenhuma vítima e o caso, então, foi arquivado. Eu tenho o hábito de agir com rapidez, certo? Como foi esse da escola, eu mesmo vou lá pessoalmente, eu mesmo investigo, eu verifico. Eu acho que a sociedade merece uma resposta, né? Recebi essa denúncia anônima, que, repito, odeio denúncia anônima, mas as pessoas às vezes têm medo de se identificar, ou porque o adolescente vai perder o emprego, enfim. Quando eu verifico que existe ainda que tênue alguma possibilidade de haver veracidade nessa denúncia, eu vou investigar, como de fato investiguei. Fui procurando, até que descobri uma mãe, conversei com essa mãe por mais de 2 horas aqui na promotoria, sobre os mais variados assuntos, também sobre sua filha, e nada de anormal ficou constatado, nem tampouco com as outras adolescentes. Deixei bem claro na ocasião que a promotoria estava de portas abertas, como de fato ainda está, para que, se eventualmente surgissem vítimas, que eu garantiria que não haveria problema de emprego, nem nada disso. Pois bem, durante uma semana ou 10 dias, ninguém me procurou. Então, logicamente, ninguém pode ficar com uma espada de Damocles na cabeça, sem saber se é culpado ou inocente. Então, aqui verifico-se que não há provas contra qualquer pessoa ligada à administração pública municipal. Aí você vai me perguntar, e se houver outras? Da mesma forma, vem até a promotoria, que será ouvido. Então, no momento não há provas e nem vítimas. Nada. Não havendo nada, arquivo. Vamos falar de dengue agora, atualizar os dados. Olha só, de acordo com um painel de monitoramento do estado de São Paulo, em apenas um mês, Catanduva registrou 203 casos positivos da doença. São 1.092 casos prováveis de dengue e 889 ainda aguardam resultado de exame. Além disso, 2 óbitos que podem ter ocorrido em decorrência da doença também continuam em análise. E com este período chuvoso e quente, os casos podem dobrar nos próximos dias. Então, vamos cuidar da nossa casa e não esqueça do repelente. E os buracos continuam incomodando os moradores de diversos pontos da cidade. São inúmeros bairros com problema no asfalto e diariamente nós recebemos aqui fotos e vídeos mostrando essa realidade em Catanduva. Vamos para as imagens. Olha só, na rua Tietê com Aqueluz. E segundo os moradores, os buracos já começam ali na rua Ourinhos. Vamos para mais um retrato do nosso asfalto. Essa aí é da rua Caraíba, no Jardim Imperial. Na rua Cambé, com a Concórdia, os moradores reclamam da falta de calçamento. Tem aí o risco até de ser atropelado, porque o pessoal tem que andar na rua. E se você tiver um problema assim no seu bairro, mande um vídeo ou uma foto para a gente neste telefone que aparece aí. E nós entramos em contato com a comunicação da prefeitura para mostrar os diversos problemas de asfalto que nós temos colocado e mostrado aqui no jornal ao longo da semana. E fomos, então, informados que o serviço de tapa-buraco já está programado, mas a chuva tem atrasado o cronograma. E atenção, você que está à procura de emprego, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho vai realizar no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, um feirão de empregos para conectar trabalhadores e empresas, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho. Então, fica atento aí às vagas. As vagas são para a unidade Nardini de Vista Alegre do Alto. Olha só as vagas disponíveis.
analista de logística júnior, auxiliar de limpeza, meio ambiente, caldeireiro 3, chapiscador de moenda, eletricista industrial 3, motorista de ônibus, servente de pedreiro, soldador industrial 2, zelador de indústria, e é preciso levar cópias do RG, CPF e a carteira de habilitação e além do currículo atualizado. Então, se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, esta pode ser a sua chance. Anote aí o endereço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. É a Avenida José Nelson Machado, 1795, no Parque Iracema. E o horário das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde, sábado, dia 1º de fevereiro. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. A situação, eles veio, jogou esse cimento com essas pedras, ó, tá soltando tudo, não vieram asfaltar, não vieram tampar o buraco, não vieram nada, ó, olha a situação, ó, nos buracos que foi pedido. Ali mesmo, aqui, ó, aqui tá tudo cheia de terra, que não limparam para poder jogar o cimento, ó, dá uma olhada, ó, tudo solto. Isso era 9 horas da manhã, a hora que eles veio fazer o recapeamento. Olha a pouca vergonha que eles fizeram. Olha aí, seu prefeito, a pouca vergonha que você manda vir fazer nos bairros. É isso que você trata o bairro Jardim Eldorado, né? E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.